Cristo estou contente, Ele me satisfaz com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente, até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que Ele dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos
tua afável proteção. Cantaremos, cantaremos tua afável proteção. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e que realmente irá contar é o amor. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e que realmente irá contar é o amor. Foi por amor Que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos
por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar
me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Com a graça e com a paz de Cristo Jesus, eu desejo saudar a cada um de vocês que me ouvem neste momento, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos tão queridos. Coisa boa a gente separar um dia na semana, pelo menos para fazer uma reflexão, uma meditação mais profunda na Palavra de Deus, ter um tempo para cantar louvores ao Senhor, para orar ao Senhor, para conversar ao Senhor, para se ligar aos irmãos, inclusive, ainda que seja um pensamento com o nosso coração, e mantermos a nossa união, o vínculo da unidade da Igreja do Senhor, que é tão importante para o nosso crescimento espiritual e para alegrarmos também o coração do nosso Deus. Nós estamos vivendo tempos de grande ansiedade, tempos de apreensão, de inquietude, e eu tirei então um texto da Palavra de Deus que fala muito sobre isso, para trazer calma, a quietude para nossa alma que nós tanto precisamos. Essa mesma quietude que a Alice expressou tão bem na música que nós ouvimos agora há pouco, aquieta minha alma. Aquieta minha alma diante de tantos turbilhões que a gente tem passado. A palavra de Deus nos fala sobre isso também no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34, que eu gostaria de ler com vocês neste momento. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao versículo 34, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo muito mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, vai conseguir acrescentar um côvado, 1 centímetro, no curso da sua vida?
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste desta forma a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou como nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe das necessidades de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos a nossa inquietude e precisamos dessa paz para nossa alma. Em muitos momentos nos vemos tão aturdidos com as preocupações que nos rondam, com o dia de amanhã, com o que será pela frente, com as incertezas, com o cenário que nós vemos ao nosso redor, que trazem tanta ansiedade ao coração, que traz tanta inquietude para a nossa alma. Nós pedimos do Senhor que nos aquiete, que nos console, que nos refrigere a alma e que use desta palavra para trazer esse momento de paz que nós precisamos, de confiança, de esperança no Senhor, para que não venhamos ser arrastados nem por ventos de doutrina, nem por tribulação, nem por perseguição, nem coisa alguma venha nos afastar do alvo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos a tua bênção, o teu esclarecimento pelo teu Santo Espírito, para que essa palavra se torne muito clara, muito fácil de ser assimilada, entendida por cada um de nós. Nós te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Já não bastasse todas as questões que tiram a nossa paz todo dia, que nos incomodam, pandemia, a morte de amigos queridos, a inflação, a insegurança que a gente tem, insegurança urbana, insegurança política e tantas outras coisas que tiram a nossa paz. Ainda tem aquelas coisas que nascem dentro de nós, que também levam à ansiedade. Ou será que com você não acontece isso? Será que com você que está me ouvindo, você também não passa de vez em quando por momentos de ansiedade, de angústia, de inquietude, de preocupação, de tensão? Será que não acontece com você, só comigo? Que de vez em quando aquele receio, aquele amedrontamento que a gente tem, aquele alarme que a gente tem, daquilo que o futuro nos reserva, as coisas que trazem inquietude para a nossa alma, quem sabe o medo diante da possibilidade de se contagiar com esse vírus e ter que passar pelas mesmas lutas com tantas outras pessoas pelas quais nós temos orado, pedindo um milagre, pedindo uma modificação da situação, e a gente corre o risco de nós mesmos passarmos por isso, ou alguém que a gente ama ter que passar por uma situação como essa. Ou quem sabe a gente se sente temeroso pela possibilidade de perder o sustento, pela possibilidade de ficar endividado, de não conseguir honrar com os nossos compromissos. Ou quem sabe também você esteja compartilhando de uma ansiedade que eu tenho com a situação que a nossa igreja vem atravessando nesses últimos meses ou anos. O ano passado, nós fechamos as portas da nossa igreja em março e só reabrimos no final de novembro. No final. Esse ano nós já fechamos novamente a igreja em março e já tem 5 meses que nós estamos com as portas fechadas. Eu reconheço aos irmãos que eu estou tomado nesse momento
de grande apreensão, de grande ansiedade. Mesmo sabendo desta palavra do Senhor, que eu não deveria andar ansioso por coisa alguma, Mas a ansiedade é desse jeito mesmo, irmãos. Ela vem sem avisar, ela surge sem ser convidada, cada vez que a gente se vê diante de uma situação que foge ao nosso controle. Então o que eu posso fazer para me livrar dessa ansiedade, dessa tensão, desse desconforto, desses momentos de ansiedade na minha vida? O que você pode fazer para se livrar desses momentos de ansiedade na sua vida? Jesus nos traz a resposta, nos leva a entender através de alguns fatos, e são muitos neste texto, e eu vou só abordar uns poucos dele, nem todo ele completo, mas ele nos dá várias demonstrações de como nós podemos vencer os nossos momentos de ansiedade. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que Jesus deseja que a gente entenda que a nossa vida, para Ele, aos olhos dEle, diante dEle, vale muito mais do que tudo aquilo que a gente sonha ter, do que aquilo que a gente não conseguiu ter, do que aquilo que a gente sofre porque não tem. Aos olhos do Senhor, nós temos muito mais valor do que tudo que nós não temos ou imaginamos ter um dia. E Jesus, Ele pagou um alto preço por nossa vida. Mas Ele não pagou esse alto preço para que a gente pudesse desfrutar dos sonhos das coisas que a gente sonha possuir. Não. Ele pagou esse alto preço para nos dar uma vida que nós nunca sonhamos desfrutar. Algo assim extraordinário, espetacular, que passa dessa vida, que transcende essa vida e que alcança a eternidade. Ele pagou um alto preço para nos resgatar e Ele nos valorizou muito mais do que qualquer outra coisa. Para o Senhor, nós temos muito mais valor do que as coisas que nós não temos. E Ele cita lá no versículo 26, veja os passarinhos que voam nos céus, eles não semeiam, eles não colhem, eles não guardam comida nos depósitos, no entanto, o Pai de vocês cuida deles. Não deixa faltar nada para eles. Dá todo o necessário para eles terem o alimento, para eles terem seus filhotes, para eles terem seus ninhos, suas casas. E se Deus cuida assim dos passarinhos, imagina de vocês. Vocês não valem muito mais que passarinhos? Aos olhos de Deus, claro, que a gente é a coisa mais importante da criação, o ápice da criação. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Para Deus, as coisas que Ele criou têm valores diferentes. Os minerais têm um valor, os seres vivos têm um valor muito maior. Um passarinho, para Deus, vale mais do que uma pedra preciosa. Nós valorizamos mais a pedra preciosa, mas Deus valoriza mais a vida. Agora, se Deus cuida de um passarinho de tal maneira que não deixa faltar nada para ele, e diz o texto que nós valemos muito mais do que os passarinhos, então nós podemos descansar também que o Senhor vai cuidar das nossas vidas, das nossas necessidades, das nossas ansiedades. É como se Ele estivesse dizendo para mim, ou para você, Aguinaldo, não se preocupe com as suas necessidades do dia a dia. Não se preocupe com a comida da despensa, com a roupa. Não se preocupe com as coisas que são básicas. Ô, Tiago, não se preocupa com isso. Ele diz isso para Iris, ele diz isso para você, já. Não se preocupe com o sustento do dia a dia. Auxiliadora, não se preocupe que essas coisas não vou deixar faltar na sua vida. Daniele, não se preocupe com essas coisas. Somos tantos irmãos. Para cada um de nós, o Senhor diz, não se preocupe com as necessidades do dia a dia, porque você vale tanto para mim que eu me comprometo a cuidar de você a cada dia, cuidar das suas necessidades. No versículo 25 nós vemos isso. Jesus está mostrando para a gente, irmãos, o quanto a nossa vida tem valor, o quanto ela é preciosa aos nossos olhos, não apenas a nossa vida, mas a nova vida que Ele nos deu. Por isso Ele nos convida a abrir mão das coisas e desfrutar e celebrar e aproveitar a vida nova que Ele nos deu. Esse presente maravilhoso que foi conquistado na cruz.
As coisas que estão ao redor, elas são periféricas, elas vão ter o seu valor em devido lugar, mas o que nós devemos celebrar e o que nós podemos nos alegrar é com a novidade de vida, com a vida eterna, com o renascimento, com o fato de nós sermos chamados filhos de Deus, de sermos herdeiros com Cristo de todas as coisas no céu, do nosso nome ter sido mudado, dos nossos pecados terem sido perdoados, do Espírito Santo de Deus habitar no nosso coração, dele ter um propósito para as nossas vidas aqui e lá também. Então isso é o maior tesouro, a maior bênção que deve tirar, deve aliviar essa ansiedade que sempre se acumula nos nossos corações, essa novidade de vida que nós temos agora. Não o que nós não temos que tem valor, mas essa nova vida que nós temos é que tem grande valor para nós. Então, em primeiro lugar, Jesus nos fala isso. Para vencer os momentos de ansiedade, ele nos diz que nós precisamos entender que a nossa vida tem muito mais valor do que as coisas que nós não temos ou sonhamos ter. Em segundo lugar, ele quer que a gente entenda também que essa ansiedade que eu sinto, essa ansiedade que você sente às vezes, ela não ajuda em nada. Ela não resolve os problemas, ela não nos auxilia de forma alguma, pelo contrário, ela só atrapalha a vida da gente. E aí ele cita aquele exemplo estranho para a gente, ó, você com a sua ansiedade pela vida, se segurar na vida e se cuidar e se preservar e não querer estar junto e tal, você não tem forças em você para acrescentar 1 minuto a mais na sua vida. Ele usa aqui medida de comprimento, côvado. Você não consegue aumentar 60 centímetros na sua vida. Você não precisa, não adianta ansiedade, que você não vai conseguir resolver todas as pendências. A preocupação, ela tira da gente a oportunidade de a gente viver o momento. Não adianta nada viver ansioso, porque isso não vai ajudar a nossa vida. A ansiedade não paga dívida, a ansiedade não resolve problemas, a ansiedade não garante emprego, a ansiedade não melhora a nossa saúde, não faz nada disso. Aliás, a ansiedade ela faz atrapalhar a nossa vida. Ela nos leva a um sofrimento que é desnecessário. A ansiedade ela nos leva a fazer decisões, tomar decisões precipitadas. Em lugar da ansiedade, o que a gente deveria fazer era confiar no Senhor, de que Ele vai nos ajudar a enfrentar estes problemas e enfrentar os problemas. Arregaçar as mangas e enfrentar os problemas. Mas enfrentar confiando que o Senhor, que nos ama mais do que as aves, que nos ama mais do que tudo, que deu o seu próprio Filho por nós, vai cuidar de nós na hora que nós enfrentarmos os problemas. Não adianta fugir dos problemas. Precisamos enfrentá-los, mas enfrentar com a confiança de que Deus está conosco e de que, se nós confiarmos nele, o mais ele fará. Nós vamos fazer a nossa parte, ele faz a parte dele. A parte dele é incomparavelmente maior do que a nossa parte, mas ele espera que a nossa confiança seja transformada em ação. Não adianta a gente falar, eu confio no Senhor, mas fico preso. Eu não faço nada, eu não saio, eu não falo, eu não compartilho. Eu não cumpro a minha parte, o meu acordo com o Senhor. Não, se eu confio no Senhor, eu devo ir. Eu devo ir para onde Ele me mandar. Eu devo estar nos lugares onde Ele deseja que eu esteja. Tem perigos? Tem perigos. Há perigos de contágio? Sim, tem perigos de contágio. Mas a gente não pode fugir do mundo o resto da vida. Nós estamos aqui com um propósito, e esse propósito é de servir ao Senhor, confiar no Senhor e servir ao Senhor. Então, o que Ele nos mostra para a gente vencer a nossa ansiedade? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a nossa vida vale muito mais do que tudo o que nós pensamos ter, o que a gente não conseguiu ter, o que a gente gostaria de ter, ou do que a gente tem. Vale mais do que tudo. Em segundo lugar, Ele nos mostra que nos faz entender que a ansiedade não nos ajuda de maneira alguma. E em terceiro lugar, Ele nos ajuda a entender que se nós fizermos de Deus, fizermos dele a nossa maior ansiedade, a nossa maior preocupação,
a nossa maior intenção. Então Ele vai cuidar das outras coisas que nos deixam apreensivos. Ele vai cuidar daquilo que nós não conseguimos fazer. Quando nós fazemos de Deus a nossa prioridade, Ele vai fazer também das coisas que trazem ansiedade para nós, que nos deixam apreensivos, que nos preocupam, Ele vai nos ajudar a resolver isso. Portanto, diz lá no versículo 33, coloque em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele vai lhe dar todas estas coisas. É claro que Ele não está dizendo que Ele vai dar todas as coisas que você quer. Ele está dizendo, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Essas coisas que trazem ansiedade, o nosso sustento, vestuário, as coisas básicas do dia a dia, como a gente pagar a escola do filho, como a gente vai cumprir com os nossos compromissos. Então, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, faça o que Ele quer que você faça, e Ele vai resolver essas ansiedades, essas coisas básicas. E Deus cuida do básico, mas Deus também cuida daquilo que é extraordinário, daquilo que está muito além das nossas possibilidades. Quando eu comecei o meu ministério, primeiro ministério, eu e Delma, nós fomos fundar uma igreja na periferia de uma cidade grande, São José dos Campos, num lugar que era muito promissor, um bairro que estava em crescimento avançado, mas o trabalho começou bem simples, com 8 pessoas apenas, num salão que foi cedido por um dos membros da igreja. O ambiente era muito difícil, o ambiente era de uma acirrada perseguição religiosa, porque nós estávamos muito próximos à Aparecida do Norte. Havia dias em que a igreja era apedrejada durante o culto. Pessoas vinham na porta da igreja na hora do culto e chutavam, ela era de ferro, fazia muito barulho. Pessoas se sentavam com rádio na porta da igreja na hora do culto e ligavam o rádio na última altura, muita gritaria. Havia muita dificuldade ali. E nós não tínhamos condições de transferir para outro lugar, embora a gente tinha um lote, mas não tinha recursos financeiros. Então eu ia todos os dias para o lote, e lá eu orava ao Senhor, pedia ao Deus do impossível que fizesse o possível, fizesse tornar possível aquele sonho, o sonho da gente construir uma igreja saudável, e uma igreja que tivesse a força suficiente para transformar aqueles corações de pedra ao nosso redor em corações convertidos ao Senhor. Mas nós não tínhamos nada para começar. Então eu senti no meu coração, eu e Delma, nós começamos a campanha ofertando tudo aquilo que nós tínhamos. Toda a nossa reserva nós demos de oferta. Aí quando chegou na primeira semana, uma semana depois, uma irmã de outra igreja ficou sabendo daquilo e doou um lote no litoral para ser vendido e comprar o material básico para começar os alicerces e levantar as paredes. Na outra semana, um outro irmão de outra igreja doou a laje para o edifício. Aí passou uns dias, uma outra pessoa que nem era evangélico, sabendo daquilo que a gente estava fazendo ali, e era dono de um restaurante, ofereceu o restaurante para fazer uma grande feijoada que nós vendemos para várias igrejas num domingo, e isso ajudou a gente a arrecadar recursos também. E eu orei e pedi forças ao Senhor, coragem, e fui à igreja central daquela cidade, pedi que um grupo fosse lá conhecer o trabalho e visse como era um trabalho promissor, e pedi a eles uma oferta. E ganhei uma oferta para a igreja de $5.000. Na época era muito dinheiro, ainda hoje é muito dinheiro. E eles também deram o projeto da igreja e o arquiteto e pagaram para fazer o projeto. Mas irmãos, a bênção maior que nós recebemos não foram as coisas. A bênção maior que nós recebemos naquele momento foi ver um a um daqueles que antes perseguiam a igreja se tornarem servos de Cristo. Deus nos deu as duas coisas que pedi. Ele nos deu uma igreja saudável, Ele nos deu condições de construir, Ele nos deu uma igreja num lugar estável
e Ele usou aquela igreja, usou as nossas vidas para alcançar aqueles corações de pedra que jogavam pedra na igreja. Naquelas pessoas que falavam mal, essas pessoas foram se tornando servos de Cristo. Nós precisávamos apenas entender que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós fazemos de Deus a nossa prioridade, Ele torna como prioridade também tirar os empecilhos que nos atrapalham, as coisas que nos trazem ansiedade, aquilo que nos dá preocupação, e Ele vem e resolve as pequenas coisas e as grandes coisas também. Em último lugar, o Senhor nos mostra que para vencer os nossos momentos de ansiedade, nós precisamos entender que sofrer com antecipação não vai ajudar a gente a vencer as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse momento. Diz no versículo 34, por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. A cada dia nós já temos o problema de hoje. Então, o que Jesus está dizendo, se você ficar ansioso pelo que vem amanhã, você não vai resolver os problemas que tem hoje. E nós temos problemas hoje para serem resolvidos. Nós temos dificuldades, barreiras para serem vencidas hoje. Virão outras amanhã? Virão. Todo dia vem. Mas hoje nós temos questões que precisam ser resolvidas. Questões que precisam ser enfrentadas com confiança no Senhor. Mas precisamos enfrentar. O que vai melhorar o futuro é nós vivermos o presente confiando no Senhor. O quanto mais nós vivermos em função do futuro, nós vamos deixar de viver o presente. Nós não podemos estar sofrendo antes da hora. Cada dia já tem as coisas para a gente sofrer. É melhor a gente viver o hoje com o coração cheio de paz para poder vencer a ansiedade dos problemas que a gente tem que passar, porque isso não vai mudar nada o que vem amanhã, sofrer pelo amanhã. É claro que a gente precisa fazer planos, planejamentos, estratégias, mas para fazer essas estratégias, nós precisamos lutar com as demandas que a gente tem hoje. Nós não podemos continuar fugindo das questões que nós temos hoje, antes de enfrentar o amanhã. Sabe, irmãos? Quero dizer uma coisa aqui, que vocês já perceberam o que eu quero dizer, mas é bem óbvia, mas é necessário que a gente ouça. Mesmo dizendo que a gente tem que enfrentar o problema que a gente tem hoje, nós vamos ter muita dificuldade de enfrentar os problemas que nós temos hoje, com as portas da nossa igreja fechada. Porque nós precisamos da força que vem lá de dentro, da força da comunhão, da força do serviço cristão, da força da adoração, da celebração, do ensino, do testemunho público. Nós precisamos da vida comunitária de igreja para que a gente possa ter forças, mas com as portas da igreja fechadas, a gente não encontra essas forças para enfrentar os problemas que nós temos hoje. A palavra de Deus, o próprio Deus disse que o inferno, as portas do inferno não prevaleceriam contra o avanço da igreja, para tirar as vidas que são prisioneiras lá e levar para o céu. Mas como a gente vai poder avançar contra as portas do inferno se as nossas portas estão fechadas? Se nós estamos amedrontados e fechados dentro de nós mesmos? Nós precisamos entender que precisamos enfrentar o problema de hoje. Amanhã virão outros problemas, Deus vai nos ajudar. Se nós enfrentarmos o problema de hoje, Deus vai nos ajudar. Amanhã também. Basta confiar no Senhor. Em vez de ficarmos ansiosos, em vez de ficarmos temerosos, receosos, com medo. Não, nós não podemos. Sim, nós podemos. Há perigos? Há perigos. Sim, há perigos. Mas nós precisamos enfrentar também com confiança no Senhor. Os discípulos enfrentaram perigos para evangelizar. Eles foram presos, eles morreram. Mas o evangelho foi pregado. A vontade do Senhor foi cumprida. Essa é a nossa geração. As nossas vidas, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Estar no lugar onde Ele quer que nós estejamos, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos,
Aí sim nós podemos confiar que Ele vai resolver os nossos problemas, tirar as nossas ansiedades e nos ajudar no meio das nossas apreensões. Ele vai nos ajudar a vencer cada problema que nós temos pela frente, hoje e no futuro. Então nós precisamos confiar nele. Precisamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor? Vamos confiar nele. Mas nós também precisamos arregaçar as nossas mangas e fazer, e agir, e trabalhar, e abrir as portas, e voltar a celebrar. E voltar a celebrar a comunhão com o Senhor e com os irmãos, a celebrar a ceia do Senhor, a cantar louvores juntos, a estudarmos juntos, a edificarmos uns aos outros, a chorarmos com os que choram, a nos alegrarmos com os que se alegram, a nos ajudarmos mutuamente, a orarmos uns pelos outros, para que a nossa ansiedade possa ser dissipada pelas mãos do Senhor. Nós fazemos a nossa parte e Ele é dele. Que o Senhor possa nos confortar, nos exortar, nos motivar com a palavra dele. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O vosso Pai Celeste veste melhor um lírio que hoje é lindo, mais bonito ainda do que vestiu Salomão. Amanhã esse lírio vai morrer, vai ser pisado, vai ser queimado. Deus não vai fazer melhor ainda por nós? Ele não vai suprir a nossa mesa com pão de cada dia? Ele vai até usar as nossas vidas para suprir a mesa de outros irmãos com o pão de cada dia. Mas Ele vai fazer. Ele vai agir. Vamos confiar no Senhor. Vamos? Pai, nós queremos confiar no Senhor. Mesmo nas horas de apreensão, de tribulação, de ansiedade pelas quais estamos passando. Temos medo do vírus, temos medo da contaminação, mas te agradecemos porque muitos dos irmãos já estão sendo vacinados e muitos estão protegidos e nós já aprendemos como nos cuidar melhor. Nós temos saído, Senhor. Temos saído porque precisamos ir no supermercado, precisamos ir no banco, precisamos às vezes ir num shopping, precisamos estar dentro de um cartório, precisamos estar em vários lugares com aglomeração. E o Senhor tem cuidado de nós, temos convicção de que o Senhor vai cuidar de nós na igreja também, que é o lugar dos teus filhos. Dá-nos coragem, Senhor, dá-nos sabedoria para voltarmos, para abrirmos, para termos a comunhão de perto uns com os outros, porque isso faz muita falta no nosso coração, isso traz ansiedade no nosso coração, isso traz inquietude, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Pai esteja repousado sobre a vida de cada um de vocês, meus amados irmãos, juntamente com as bênçãos do Espírito Santo e o seu poder, e nos capacite a vencer as nossas ansiedades e a viver para o Senhor a cada dia, confiando de que Ele irá nos cuidar. Assim nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Espero vê-los muito em breve. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino
te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na